Por favor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 28 e o verso 19, que é a nossa base. Posteriormente nós vamos ler outros textos, mas essa é a nossa base para o nosso ensino no dia de hoje, e eu creio que o Senhor falará em cada coração, em nome de Jesus. E o meu desejo é que nós coloquemos isso tudo em prática, tá? Porque isso é importante, porque não adianta, irmãos, nós aprendermos e não colocarmos em prática, não é? Então é necessário que coloquemos em prática em nome de Jesus. Os irmãos encontraram Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 19, vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 19, amém? Já está projetado aqui na nossa tela, então nós vamos ler, 1, 2, 3, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar nosso estudo. Nós estamos numa série de estudos, não são mensagens expositivas. Na verdade, eu gosto de ensinar normalmente mensagens positivas, mas é um estudo temático sobre o discipulado, e nós estamos aprendendo a cada dia. E eu peço aos irmãos que, se você trouxe um papel, uma caneta, ou você quiser tomar nota de alguma coisa, faça assim em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo sobre discipulado, e hoje é onde discipular. Nós vamos aprender sobre essa importância dentro da perspectiva da igreja local, amém? Então, onde discipular, tá? Então, em nome de Jesus, eu peço aos irmãos que redobrem a atenção, inclusive o Abiel, amém, Abielzinho? Redobre a atenção, em nome de Jesus, e nós vamos aprender, em nome de Jesus, a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, a igreja local, quando a gente fala de igreja local, e quando a gente fala de igreja universal, eu não sei se os irmãos estão com esse conceito bem estabelecido na mente dos irmãos. O que é igreja local e o que é igreja universal? Igreja universal não é a denominação cujo, do ramo, né, o pentecostal, que você conhece, né, pelos programas televisivos. Não é a igreja universal do reino de Deus, tá? Mas a igreja universal fala da unidade do corpo de Cristo, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, de todas as nações, ou seja, fala dos crentes salvos, amém? Então, todos os crentes salvos de todos os tempos e de todos os lugares, faz parte, compõe a igreja universal, amém? E existe também a igreja local. Existe também a igreja local. O que é a igreja local? A igreja local, ela é a igreja, a comunidade de fé, que se reúne no local, num bairro, né, numa cidade. Ou seja, esta congregação de Amador Bueno, ela se reúne aqui qual é o nosso endereço? São José do Rio Preto, número 118, amém? Então, tem diversos irmãos de diversas ruas, até mesmo outros irmãos de outros bairros, eles cooperam aqui nesse endereço, onde é a igreja local. Essa igreja é uma igreja local, e faz parte do setor 37, aqui de Itapevi. Então essa igreja, né, o setor 87 também é chamado de igreja local, composta por diversas congregações, amém? Então fala deste ministério, dessa igreja local, amém? Desse bairro, dessa cidade. Entendido isso, aí você vai entender que dentro da igreja local, ou das igrejas locais, há uma igreja universal. O que é isso? Uma igreja que é salva,
dentro da igreja local, amém? Uma igreja que é salva dentro da igreja local, porque tem pessoas que fazem parte da igreja local, porém não fazem parte da igreja universal. Infelizmente, existem pessoas que estão inseridas no rol de membro da igreja local, que não são corpo de Cristo, ou não fazem parte do corpo de Cristo, não são salvas, não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo. Quem entende aqui, irmão, o que eu estou dizendo? Amém? Então, há essa separação. E aqui, para que nós entendamos a introdução, há uma história de um jovem, tá? Um jovem trabalhador. Esse jovem, lendo a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 2,2, por favor, projeta para mim 2 Timóteo 2,2, para nós lermos juntos. Esse jovem leu 2 Timóteo 2,2 e ficou tão influenciado por essa palavra, que ele começa a compartilhar a mensagem do Evangelho com os alunos do ensino médio. Ele começa a compartilhar com seus amigos alunos do ensino médio. Posteriormente, ele vai até, frequenta ali o exército dos Estados Unidos, a marinha, e começa a compartilhar a mensagem do Evangelho também com as pessoas ali, os marinheiros, né? E aí, meus irmãos, ele também vai para a universidade. Quando ele vai para a universidade, ele começa a compartilhar a mensagem do Evangelho na universidade. E ele funda um projeto chamado Os Navegadores, amém? E ele começa a dar mentoria, ensinar os marinheiros, os capitães dos navios e tudo mais, não é? Os patente alta do exército, que se converteram, começa a ensinar eles a discipular outros. E aí nasce um projeto paralelo à igreja, tá? Chamado de Os Navegadores. É um ministério cristão internacional e interdenominacional estabelecido em 1933. E o lema deles o lema deles, para conhecer Cristo, torná-lo conhecido e ajudar outros a fazer o mesmo. Ou seja, o projeto deles é discipulador. Amém? Então o projeto é ajudar outros a fazer o quê? Seguir Jesus. Fazendo isso através da construção do relacionamento de mentoria ou discipulado, vida para vida, entre os seguidores de Cristo, equipando-os para causar um impacto nas pessoas ao seu redor, para a glória de Deus. Então vai ajudar outros a seguir Jesus e vai mentorar outros para ensinar outros a seguir Jesus. Amém? Então, esse é o projeto deles. Então é um projeto para eclesiástico. Nós vamos explicar o que é isso aqui. E aí eu pergunto, mas e a igreja? Ou seja, existe vários, não existe só um, né? Vários projetos para eclesiásticos, e a gente pode citar diversos aqui. Por exemplo, podemos citar a Jocum, não é? Jovens com uma missão. Nós podemos citar o SIM, Centro Internacional de Missões. Nós podemos citar o Kairos. O Kairos também é um ministério que trabalha com envio de missionários, não é? E é para eclesiástico, ou seja, para apoio da igreja, e trabalha ao lado da igreja. Por que não citar também o próprio ministério, por exemplo, debaixo da graça, alguma coisa assim, família debaixo da graça, pastor José Gonçalves, que trabalha com famílias, não é? E você vai observar, por exemplo, Portas Abertas, que eles trabalham com os missionários perseguidos, a igreja perseguida, mas são ministérios para eclesiásticos, e nós vamos entender isso. Algumas pessoas se questionam se ministérios para eclesiásticos, como os navegadores, estariam substituindo a igreja, ou como a Jocum, ou como a Kairos. Esse ministério, ele está substituindo a igreja. Nós temos um ministério para eclesiástico, que a gente atua, né? Eu também trabalho lá ajudando, né? De vez em quando alguma aula e tudo mais, que é a EMAD, que é a Escola de Missões das Assembleias de Deus. Então, nós estamos ali também ajudando os irmãos, trabalhando com eles. Mas isso é a tarefa dessas ONGs, não seria ONG, são instituições. Essas tarefas são dessas instituições ou é a tarefa da igreja? Isso é a tarefa dessas instituições ou a tarefa da igreja, irmão? E aí nós vamos observar isso.
E esses trabalhos que você cria um CNPJ no teu nome, que você investe, que você vai fazer alguma coisa, né? Ou talvez órgão que trabalha dentro da igreja, apoiando a igreja, quem está entendendo aqui? Mas não é a igreja, eles apoiam a igreja, como a nossa CJDB tem a Sename, tem a Escola de Missões e tudo mais, estão apoiando a igreja, estão trabalhando junto com a igreja, mas será que isso substitui a tarefa da igreja? Então vamos lá. Para significa ao lado de. E vale a pena indagar se esses ministérios para-eclesiásticos de fato atuam paralelamente às igrejas ou independente delas. Ou seja, eles têm que atuar junto ou independente? Eles têm que atuar junto, ok? Mas eles substituem a igreja? Substitui a igreja, irmãos? Não. Quem envia missionário? A igreja. Quem discipula? A igreja. Você observa que a ordem que Jesus deu aos discípulos, ele deu aos discípulos, e os discípulos fazem parte da igreja. Então, os discípulos, eles até podem criar uma instituição com o CNPJ no seu nome e apoiar sem fins lucrativos, e apoiar a igreja de certa forma em uma área, por exemplo, na área da psicologia, na área da família, na área de aconselhamento pastoral, na área, você está entendendo, irmãos? Pode ajudar? Sim ou não? Pode dar base? Sim, mas não exclui a tarefa da igreja. Então vamos lá, cristãos se unem às igrejas e ninguém se aproxima delas. A gente não leu o texto lá, né? Você pode projetar? 2 Timóteo 2,2? Já está aí? Já está aí? 2 Timóteo 2,2? Amém. Está aqui, ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Oh, glória. Deus nos alcançou com essa mensagem poderosa do Evangelho, confiou essa mensagem a nós, amém? Confiou essa mensagem a nós, e agora Ele quer que nós compartilhemos com outros. Ele te deu, Ele compartilhou a você, homens idôneos, seres humanos idôneos, crentes, né? Servos de Deus, para que você compartilhe outros. Quando esse irmão dos navegadores leu esse texto, ele se sentiu impulsionado. E aí ele começou a criar pequenos grupos, lá no ensino médio, depois lá no exército, depois lá na faculdade, até que em 1933 ele formou os navegadores. E eu citei outros aqui para os irmãos, que são ministérios para-eclesiásticos, só para ilustrar para os irmãos, né, que é a tarefa da igreja. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Os meninos podem me ajudar, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Aleluias, glórias a Deus. Vamos lá, olha aqui. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmão, você observou que orando e jejuando, quem separou? Quem separou? Quem que comissionou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, na oração, no jejum, fala à igreja, e a igreja vai enviar. Você viu que a responsabilidade missionária do envio dos missionários, nesse caso aqui é transcultural, é da igreja.
E a tarefa evangelizadora é da igreja. E a tarefa de ensinar, discipuladora, é da igreja. Então, nós não podemos substituir por outras, vamos dizer assim, mas Portas Abertas faz. Mas Kairos faz. Mas o Sim faz. Mas a Jocum faz. Quem está entendendo? E aí tem outros de interdenominacionais, denominacionais, não é? Ok, amém. Ajuda a igreja, é uma bênção, sem dúvida. A gente não está falando que não ajuda, ajuda. Porém, a tarefa da igreja não pode ser negligenciada. Vamos lá. Cristãos se unem às igrejas e ninguém se aproxima deles. Olha aí. Quando a gente perde aquela visão discipuladora e do cuidado, cristãos saem dos seus lugares, muda para cá, chega na igreja e as pessoas, os irmãos em Cristo, ninguém se aproxima. É por isso que eu falo, presta atenção aqui, meus irmãos, por favor. Irmãs, chegou alguém diferente, por favor, em nome de Jesus, se aproxime, converse, dialogue, cumprimente com a paz do Senhor, abra aquele sorriso cheio do Espírito Santo, amém? Se está aqui no bairro, já começa a dialogar, você já troca o contato, você já adiciona o contato, você já faz o acompanhamento. Irmãos, da mesma forma com os irmãos, jovens, da mesma forma com os jovens, adolescentes, da mesma forma com os adolescentes. Ou seja, quando chega, mesmo que não for cristão, for alguém novo na fé, ou for alguém que está começando a vir à igreja, mas nós precisamos ter esse acolhimento. Por exemplo, nenhuma cultura da partilha do evangelho com os imigrantes. Ou seja, o que é isso, irmãos? Haitianos. Não tem muita haitiana aqui? É fácil alguém sair do país e ir para outro país? Sim ou não, irmãos? Fácil não. É fácil, por exemplo, um venezuelano, no norte do Brasil, né, Roraima, por exemplo, tem muito. A igreja pode fazer um trabalho, um projeto, a igreja local, não estou falando de para-eclesiástico mais não. Eu estou falando da igreja local, pode fazer um trabalho com refugiados ou com imigrantes, sim ou não, irmãos? A gente quer ir para as nações, muitas vezes fala de nações, e as nações estão perto da gente. As nações estão aqui, ó, tão pertinho, e a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode abraçar, a gente pode acolher, a gente pode ter essa visão. E aí, nenhum homem pastoreia sua mulher. Cadê os varões casados aqui? Você tem pastoreado a sua mulher? É ensinado, orado junto, lido a Bíblia, conversado sobre alguns assuntos para ela ter o desejo de ler, aprender, buscar, cavar, buscar mais sobre Deus, abrir a mente sobre uma área da vida, conversas espirituais. Maridos, têm tido conversas espirituais? Amém? Esposas, têm tido conversas espirituais com os maridos? Tem lido a Bíblia com o seu marido, orado com a família, culto doméstico? Um ao outro tem ajudado a seguir Jesus? O esposo está ajudando a esposa a seguir Jesus? A esposa está ajudando o marido a seguir Jesus? O seu marido presta conta espiritualmente para você? Ele tem liberdade de confessar os pecados dele a você ou não? As falhas. E a esposa tem liberdade de conversar com o marido e dizer, me ajude em oração nessa área? Tem liberdade? E nenhuma mulher casada ou mais velha discipula as mais jovens? Olha outra área. As mais velhas
eu não vou falar para levantar a mão, tá, irmãs? Fique tranquila. Mas você viu como que a Bíblia é? O apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Para as mais idosas, né? Ajudar as mais novas, né? Como servir a Jesus, como cuidar da casa, como cuidar do esposo. As mulheres maduras têm exemplo e têm bagagem espiritual para ensinar as mais jovens acerca da vida, acerca da vida com Cristo, acerca da humildade, acerca de ser uma boa esposa, submissa ao seu marido. As mais velhas têm ensinado as mais jovens. Hein, mais velhas? Não precisa levantar a mão, não. As mais maduras, aí dos 40 anos lá, ó, já tem 10 anos de casado, 15, 20 anos de casado, 30 anos de casado. Aí tem as moças que em breve vai casar, né? Oh, glória, aleluia. Mas está aprendendo com as mais maduras? A gente, irmãos, talvez não pensava isso. Não pensa mais isso, mas antes era assim. Havia um respeito dos mais jovens com os mais velhos. Havia um respeito, porque também tem que ter humildade. Essa velha coroca aqui, o que tem para me ensinar? Se não tem humildade, se não tem respeito, se não sabe ouvir. Eu sei que tem tem umas pessoas que gostam de falar assim, tá, galera, mente, né? Parece que engoliu aquele papagaio, não é verdade? Mas entenda, irmãos, eu estou falando no sentido de sabedoria, com entendimento, amém? Tem que ter humildade para aprender com os mais velhos também. E uma dificuldade que a gente tem, como diz lá em Tiago, a gente tem que aprender a ouvir. Está pronto para ouvir, ser tardio para falar. Você viu aquelas pessoas que cada vez que você conta uma história, ela tem que contar uma história mais além, mirabolante, maior, sabe? Se fala de catástrofe, eu sofri um acidente. Não, a pessoa sofreu um acidente maior. Não, eu ganhei dinheiro, ganhei mais dinheiro. Não, eu peguei aquele projeto, eu peguei um projeto maior. Já viu essas pessoas? O ego inflado, sempre quer ganhar nas discussões, nas conversas. Não, eu estou falando de pessoas que ensinem com amor. E eu falei acerca da humildade aqui, lembra aquela série de estudo que eu dei para os irmãos acerca do ego? O que é humildade? Quem lembra aqui? É pensar mais de mim mesmo? Não. É pensar menos de mim mesmo? Também não. Quando eu penso mais de mim mesmo, isso é orgulho, soberba, presunção, vaidade. Quando eu penso menos de mim mesmo, é complexo de inferioridade, comiseração, autopiedade. Agora, quando eu esqueço de mim, isso é a humildade do evangelho. Autoesquecimento. A pessoa está conversando com você, ela não está exaltando os seus feitos. Não é o eu. Não, irmão. Naquela simplicidade, naquela humildade, naquele amor, vai ensinando, vai instruindo. E na conversa, no dia a dia, vai discipulando. Para as meninas mais novas aqui, tá? 25 anos abaixo, 30 anos abaixo. Os 30 anos abaixo aí. Tem alguém mais velho que você gosta de estar junto? Que você gosta de aprender? As irmãs aí, 35 anos abaixo. Tem alguém mais velho que você gosta de estar junto, gosta de aprender? Ai, eu gosto tanto de estar junto com essa pessoa. Eu gosto tanto de aprender com essa pessoa, de ouvir essa pessoa. Olha a importância disso, irmãos. Vamos prosseguir. E não existe aconselhamento bíblico entre os próprios membros. Presta atenção aqui. Quando se fala de aconselhamento bíblico, primeiro que não é a cultura que está aplicada a nós. Porque normalmente alguém procura o pastor quando está no limite, porque pecou, caiu e está no limite. Desde quando estiver fraco na fé,
ou está tendencioso a cair, procurar ajuda pastoral, ou de ajuda de algum membro do corpo de Cristo maduro, não, espera cair, espera a bomba estourar, quando o esposo, a esposa, o parente, o amigo, o pai ou a mãe vai saber, aí opa, peraí, eu tenho que ir lá, tem que pedir ajuda, senão vai estourar a bomba aí, ou quando não estoura, ou quando não desvia. E por que não dizer, alguns até tiram a vida e não pedem ajuda para outro irmão em Cristo maduro, não pede ajuda para uma ajuda pastoral, mas vem aqui, olha para mim aqui, irmãos. Em nome de Jesus, tenha a visão e tenha a liberdade espiritual de procurar ajuda, não só pastoral, mas entre o corpo de Cristo, ter conversas sadias, abrir o coração com pessoas maduras, e receber uma oração de uma outra pessoa, não precisa somente ser o pastor, irmão, em nome de Jesus entenda isso, mas o corpo de Cristo precisa um ao outro se ajudar. Não é confessando ao outro somente que você vai receber perdão. Tem gente que confessa e não recebe perdão porque não foi um arrependimento genuíno. Mas quando a pessoa confessa a Deus, e se é um pecado que cometeu contra outra pessoa, tem que pedir para outra pessoa perdão também, não só a Deus. E quando é contra o corpo de Cristo, tem que pedir perdão a Deus, às outras pessoas e ao corpo de Cristo. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, no sentido de ajuda. Me ajuda, meu irmão. Não só no sentido de pecado, das fraquezas da vida, das dificuldades da vida, das intempéries da vida. Peça ajuda, peça oração, converse, dialogue. Em nome de Jesus, tenha esse relacionamento. Oh glórias, aleluias. O aconselhamento ocorre apenas nos gabinetes pastorais. Então depois que já está estourando, e aí marca, irmão Jabes, liga lá na secretaria da igreja, marque com o pastor Eliseu. Quero conversar com o pastor. Ou nos procura, aqui não tem gabinete, né? Mas tem a secretaria. Ô pai, pastor, vem aqui em casa. Ou conversa lá comigo e dá certo. Mas meu irmão, em nome de Jesus, procure ajuda. Não se pensa em ajudar uma família ou um casamento em apuros. E normalmente a desculpa maior é o quê? Eu também tenho problema no casamento, eu também preciso ser ajudado. Como que eu vou ajudar outros com problema no casamento? É assim ou não é? E muitas vezes casais estão prestes a separar. E somente quando está chegando no divórcio que vai procurar ajuda. Somente quando está chegando uma traição que vai procurar ajuda. Então, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa mente e ter essa mentalidade. São poucos, se é que existem jovens que se encontram com outros jovens para estudar as Escrituras. Eu quero desafiar, tem alguém regente, líder de jovem aqui? Não tem? Cadê? Não veio ninguém? Amém. Adolescente, algum líder de adolescente aqui também não? Não veio ninguém. Mas eu quero desafiar os jovens, tem alguns jovens aqui. Quero desafiar os jovens a sentar juntos, não só para jogar videogame, falar da vida dos outros, mexer no TikTok, gravar a dancinha do TikTok, não. Sente para estudar a Bíblia. Oh, glórias. Se reúna para estudar a Bíblia. Você imagina essa cultura na nossa igreja, irmãos. Jovens que não só se reúnem para comer pizza, que isso é bom também, mas vamos estudar a Bíblia e depois a gente come pizza. Coisa boa. Vamos estudar a Bíblia e orar junto, depois a gente come pizza. Vamos juntos para a igreja mais cedo para orar. Cadê essa cultura, irmãos? Isso é evangelho. Isso é discipulado, uns aos outros, ensinando. Em nome de Jesus. Eu queria que toda a liderança estivesse aqui.
para ouvir. Mas hoje eu não mandei aquele recadinho, né? Amém? Normalmente eu mando aquele aviso. Mas graças a Deus que você veio. Em nome de Jesus. Porque entenda isso, isso é muito importante. Os pequenos grupos para estudar as Escrituras. Você lembra dos cultos domésticos, os cultos nos lares? Os cultos que os pais de família fazem, mas o culto que a igreja faz nos lares também, a importância disso, no crescimento espiritual no corpo de Cristo, diante de igrejas com esse perfil, não causa surpresa em algumas pessoas, tenha se voltado para o ministério eclesiástico, ou seja, alguns ficam se apoiando assim, por exemplo, vamos lá, você quer saber mais sobre namoro, o que você vai fazer? YouTube. Coloca lá, sempre vai ter um ministério para eclesiástico que vai trabalhar. Escolhi esperar e outros. É assim ou não é? Para falar do namoro, cristão, noivado. Aí não, o pastor José Gonçalves está lá com, acho que amo família, né? Tal, e aí você vai lá, amo família. É assim ou não é normalmente? Poucos vão comprar um livro para ler. Normalmente vai para a internet, né? Mas será que a gente pode aprender um pouco mais sobre namoro, procurando, fazendo perguntas uns aos outros? Jovens procurando, eu sei que tem um curso pré-nupcial que todos os namorados e noivos devem fazer. As matrículas estão abertas na nossa sede. Amém? Uma vez por mês tem uma aula, um intensivão sobre o casamento, sobre noivado, namoro, casamento. Isso é excelente. Participe, é um meio de discipulado também. Mas você tem dúvida? Está com alguma dificuldade? Ou antes da dificuldade? Procure obreiros, procure irmãs, procure pai, mãe. Peça um aconselhamento, uma instrução bíblica. Amém? Por quê? Porque normalmente a gente vai buscar outro conteúdo de outras pessoas, mas a nossa comunidade tem que se envolver e se abrir e pedir ajuda e conversar e aprender uns com os outros. E muitas vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro. Está aí os professores da EBD, está aí os superintendentes, está aí os obreiros. Dani falou que aqui estava, no domingo, estava a maioria dos obreiros aqui, né? Quase todos, né, Dani? Olha isso, estive ali no setor de Cajamar, no domingo não pude estar, mas aqui os obreiros estavam. Olha a quantidade de irmãos em Cristo que a gente pode, e da sua confiança, com a sua, sabe, você aprender, crescer. A experiência lhes ensinou que a igreja local é o último lugar onde procurar oportunidades para discipulado. Se eu tenho tantos outros lugares, eu tenho internet, por que eu vou procurar um irmãozinho? E na internet você tem o vídeo com as luzes, é assim ou não é? Com toda uma oratória, toda uma retórica, por quê? Tem como cortar, tem como fazer edição, é assim ou não é? São treinados para não ter vícios de linguagem. Agora, para que eu vou contar com o meu pastorzinho, coitado? Para que eu vou contar com os obreiros, coitados dos obreiros? Se eu tenho gente aqui qualificada na internet que pode me ensinar. Eu estou trazendo uma crítica aqui dizendo que você não pode procurar conteúdos na internet, que você não pode aprender com eles. Não estou dizendo isso. Amém? Eu estou dizendo que o local de discipulado, o local de aprendizado é a igreja local. E o ministério para-eclesiástico é um apoio à igreja local. E cuidado com o tipo de conteúdo que você bebe das redes sociais e da mídia. E também das plataformas digitais. Para nós prosseguirmos. A igreja como discipuladora. A Bíblia ensina que a igreja local é o ambiente natural para o discipulado. Na verdade, ela ensina que a própria igreja local é discipuladora fundamental dos cristãos e ela discipula mediante encontros semanais. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Em breve nós vamos estudar Atos dos Apóstolos inteiro. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, em breve nós vamos estar
Atos dos Apóstolos inteiro, versículo por versículo. Mas eu quero trazer essa instrução, essa série aqui e finalizar com os irmãos. Mas olha que interessante. Verso 42. Verso 42. Os irmãos acharam? Diga amém. Olha lá, nossos irmãos vão projetar aqui, eu creio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Irmãos, isso é igreja primitiva, isso é modelo de discipulado. Olha isso, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha isso, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa. Você está entendendo, irmão? Não tinha aquele negócio de que chato ir para a igreja. Em casa, de novo, já é culto na igreja, agora é culto em casa, agora vai comer o pão. Já estou cansado desse povinho. Não, tinha prazer. E partindo pão e comiam, juntos, com o quê? Com alegria e singeleza de coração. Oh, aleluia, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se havia de perseveravam na doutrina dos apóstolos, todos os dias no templo, também em casa, comendo pão. Aleluia! É vida, é estar junto, uma comunhão. Glórias a Deus. Olha que interessante, ela discipula mediante encontros semanais. Na verdade, ensina que a própria igreja local é discipuladora, fundamental dos cristãos. Então é onde os cristãos aprendem acerca de Deus, aonde os cristãos se amadurecem, crescem na fé, onde os cristãos têm base e são firmados na fé. É na igreja local, é no culto de ensino, é na escola bíblica dominical. É aqui, meus irmãos, que nós vamos aprender. Pedindo ajuda dos irmãos, pedindo oração, dizendo estou fraco na fé, comunicando aos santos as suas necessidades. É isso. Nós somos uma família, a família de Deus, e nós temos que ter essa liberdade, e não esse egoísmo, essa individualidade, que acaba o culto, não se cumprimentam, vai para suas casas. E principalmente, irmãos, muitas pessoas querem congregar em sede. Não estou falando que todos congregam em sede, é assim. Muitas vezes as pessoas querem congregar em sede já por causa disso. Mas uma coisa boa, irmãos, é quando o crente sai, ele vai saindo, ele passa na cantina, ele dá para o Senhor, ele sorri, ele brinca, ele vai lá e tal. E, irmão, que bênção, que alegria. Tem aqui o trabalho do departamento infantil e o pessoal, sabe, até os irmãos se envolvem, sabe, da forma que pode, as irmãs também se envolvem. Tem um trabalho dos adolescentes, se envolve, não tem disputa, é o culto com os adolescentes. Não existe isso. É o culto para Deus, com a participação dos adolescentes, toda a igreja, irmão, com os adolescentes, cultuando a Deus. Não existe separação de uma Deb para creio para uma Deb, não existe separação. Nós somos um corpo. Não existe separação entre as irmãs, o conjunto de varões, irmãs, adolescentes. Não existe separações entre os músicos aqui e a orquestra. Não existe. Aleluias. Glórias a Deus. Mas nós somos um corpo. A igreja local reunida é responsável pela pregação de todo o conselho de Deus por meio das pessoas dotadas para esse propósito. Ou seja,
Tem pessoas que são instruídas, que buscam, que cavam para ensinar a igreja, para ensinar outros. E eles são capacitados, dotados para esse propósito. O Senhor tem chamado presbíteros, o Senhor tem chamado os evangelistas, o Senhor tem chamado diáconos e cooperadores aqui também que ensinam. O Senhor tem chamado outros irmãos e irmãs que não têm nenhum título, não têm nenhuma credencial, mas ensinam. Deus deu esse dom, dotou dessa capacidade, estão aqui, ensinam. Na vida conjunta, os membros da igreja exercem prática de amar uns aos outros, como Jesus o amou. João, capítulo número 13, verso 34 ao 35, vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Lembra que eu já expliquei para os irmãos aqui dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis de Deus são a sua onipotência, onisciência, onipresença e a sua eternidade. Ele também é um Deus que é imutável, a sua imutabilidade são atributos que só referem-se à característica que estão encontrados no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Ou seja, esses atributos ele não compartilha com ninguém, é incomunicável, ele não comunica com ninguém. Mas tem atributos que são comunicáveis, como o seu amor, como sua paz, como sua alegria, como sua misericórdia, como a justiça de Deus. De outros, né? Então ele é justo, e nós também devemos ser justos. Ele é santo, e aqueles que estão ligados nele também são santos. Ele ama, ele é o próprio amor, e aqueles que são ligados em Cristo Jesus, eles também amam. Aleluias. Com que tipo de amor Jesus amou os seus discípulos? Vamos lá? Que tipo de amor? Ele os amou com um amor que aponta continuamente para as palavras do Pai. Ou seja, o amor dele aponta continuamente para as palavras do seu Pai Deus. Então, são reafirmadas nas Escrituras. Jesus demonstrou seu amor por meio da obediência ao Pai, porque ele foi obediente ao Pai, veio aqui à terra como substitutivo do homem, tomou sobre ele todos os nossos pecados. Ele obedeceu ao Pai: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O primeiro a se encaixar, a ser enviado, foi quem? Jesus. Oh glória, o maior missionário, o maior amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Essa é a missão de Deus, executada pelo Filho, operada pelo poder do Espírito Santo. E aí, ele foi obediente ao Pai. Até naquele momento de agonia no Getsemane, ele está orando e ele, como humano, ele ora e diz: passa de mim esse... O que tinha dentro do cálice? A ira de Deus, que era para cair sobre nós. Mas ele fala: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Glórias a Deus. A vontade do Pai. Ele lhes deu a segurança de que um lugar está sendo preparado para eles. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei, eu vou preparar um lugar, eu vou voltar outra vez, eu vou buscar vocês. E por fim, Jesus entregou a sua vida para eles, para que eles pudessem ser perdoados. E aí nós vamos observar que agora paremos para pensar um pouco. Onde nós também podemos demonstrar um amor especial como este? Em um ambiente no qual podemos amar ao apontar para as palavras do Pai e do Filho. Ou seja, nós discipulamos não com o que nós achamos que é. Nós discipulamos a partir da palavra de... É por isso que eu disse para os irmãos, uma conversa bíblica é discipulado. Amém?
Uma conversa bíblica é discipulado. Uma conversa é discipulado. Fazer perguntas ao outro acerca das escrituras é discipulado, acerca da fé é discipulado. Afirmar o arrependimento por meio do batismo também é discipulado. Quando primeiro antes, o crer nos dá o que, irmãos? É entendimento de que nós somos pecadores. Cai sobre nós uma angústia, uma tristeza primeiramente. Eu sou pecador. Eu mereço o inferno, a condenação eterna. E aí cai um amor gigantesco em seu coração por Deus. Por quê? Porque você e eu estávamos perdidos, mas Ele nos amou primeiro e nós sentimos-nos amados. Temos um pesar pelo pecado que fere o caráter de Deus. Mas nós sentimos amados, acolhidos por Ele, perdoados por Ele. O amor de Cristo nos constrange ao proclamar que muitos são um mediante a ceia do Senhor. Por quê? O texto que nós usamos por base: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O que é isso? É o crer, a confissão que se faz, o arrependimento e a confissão que se faz para o perdão do pecado, é batizado e posteriormente continua o discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, até que Cristo volte, eu estou sendo discipulado. Jesus, através do Espírito Santo, através do poder da sua palavra, está aparando as arestas, tirando aquilo que tem que tirar da minha vida, da tua vida. Ele está moldando o nosso caráter, está moldando o nosso interior, para que cheguemos à estatura do ser humano perfeito. E creia, meu irmão, que aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Em nome de Jesus, aleluias, Ele aperfeiçoará, Ele aperfeiçoará. E na ceia do Senhor, nós se reunimos, para quê? Para lembrar da morte sacrificial de Cristo por nós na cruz do Calvário. E por isso que o pastor Eliseu nos ensina que ceia não é comer pão e vinho depois. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? A gente sempre tem falado isso aqui. Tem os irmãos que estão enfermos, que nós vamos levar a ceia do Senhor, louvamos o hino, lemos a palavra, fazemos oração, ali naquele momento especial, porque o irmão não pode vir até aqui. Mas a ceia do Senhor é a reunião do corpo de Cristo. Não é só comer pão e tomar um suco de uva, mas é lembrar da morte sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário, juntamente o corpo de Cristo em comunhão. É a reunião dos santos, do corpo místico de Cristo. Isso é comunhão. E isso também nós, nesse momento também nós estamos sendo ministrados por Deus. E ao sacrificar nossos planos e nossas vinganças por meio do perdão, aquela irmã pisou no meu calo, ela vai comer na minha mão, ela vai vir aqui. Eu não estou dando indireta para ninguém, que os irmãos sabem que não é feitio meu fazer isso. Mas alguém talvez diz, né? Quando eu tiver naquele cargo, ela vai ver, ele vai ver. Quando... Não é assim não. Esse não é o que Jesus nos ensinou. É sacrificar os nossos planos, é sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu. Eu queria falar umas boas para ele, hein, para ela. Queria jogar na cara. Não. Sacrificar tudo isso. O eu. E no lugar de vingança, perdão. Oh, glórias. Aleluias. É por essas formas bem básicas que a igreja local se constitui na primeira discipuladora de todos os cristãos.
reunir-se. Vamos lá. A obra do discipulado da igreja começa simplesmente pelo ato de reunir-se. Esse ato aqui, ser discipulado. Se reuniu, está falando sobre Cristo, está falando sobre Deus. A mensagem do Evangelho, lembra a palavra? Está sendo aplicada, mesmo que for de forma simples. Está reunido. A pessoa de Cristo é a centralidade da reunião. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Tem discipulado, tem ensino, tem instrução, tem aprendizado. Você está aprendendo um com os outros. Olha, o autor de Hebreus escreve, Hebreus 10, 24 ao 25. Pensemos-nos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, que pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Ou seja, se reúna, venha para o culto de terça, o culto de ensino, venha para o culto de quinta-feira, o culto público agora com a participação das irmãs. As irmãs estão na condução, estão dirigindo o trabalho. Venha em nome de Jesus, meus irmãos, participe, seja ministrado, louve os louvores congregacionais da harpa, seja ministrado pela palavra de Deus. É uma irmã que está aqui dirigindo, uma irmã que está aqui ministrando. Você, irmão, com humildade, vai abrir o coração, vai ser ministrado por Deus por essa palavra. É o culto com os adolescentes. Um adolescente vem aqui, ele fala uma mensagem, você abre o coração, é ministrado também, porque Deus também usa adolescentes, Deus também usa jovens, Deus também usa criança. Eu estou sendo ministrado continuamente. E essa é a importância da reunião, a importância de estarmos juntos. Quanto mais você puder, esteja junto, crente. Amém? Você pode ir no culto na sede? Pode? Vá. Não vá porque, eu tenho que ir, porque senão o pastor setorial vai fazer a chamada das congregações. E lá, cadê o Amador Bueno? E o pastor vai chamar a atenção do meu dirigente, porque o Amador Bueno está... Não é essa a visão que você vai, não. Você vai com a visão, eu quero aprender de Deus, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero ser ministrado por Deus, eu quero aprender mais dele. Aleluia! Eu quero crescer na fé. Se você puder, carregue aquela canetinha, aquela agendinha, e vai anotando a referência, vai anotando os versículos bíblicos. Você vai ser ministrado, você vai aprender, você vai crescer na fé, você vai ser amadurecido, crente. E Davi disse, o salmista, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo que não tenha aquela campanha, campanha quebrando as correntes, derrubando o gigante, derrubando a muralha, passando no meio do mar, a pés enxutos, não sei qual é o nome da campanha. Aí, rapaz, vai ter aquele pregador que faz descer fogo do céu, que revela o CPF e RG. Eu vou estar lá. Não, é o irmão Zé que vai pregar? É o irmão João que vai pregar? É o irmão Joaquim que vai pregar? Não. Irmãos, não tem essa pretensão em seu coração. Na simplicidade, Deus ministra ao teu coração. Em nome de Jesus, abra. Observe que o objetivo aqui é ajudar-nos mutuamente a seguir Jesus. Ou, como declara o autor de Hebreus, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E é o que de maneira o autor afirma que a igreja alcança nesse objetivo, não abandonando as reuniões, reunindo-se, é assim que encorajamos uns aos outros. Então se reúna. Como isso? Ele nos admoesta a nos reunir com frequência e regularidade e fazer com que as reuniões regulares moldem a forma de seguirmos Jesus e de ajudarmos o próximo a segui-lo. É por isso que nós iniciaremos os pequenos grupos, os cultos nos lares. Amém? Amém, irmãos? Mas vai ser simultâneo, diversas casas vão ter com a visão de ensinar o Evangelho.
Não é dando oportunidade para todo mundo, não. Amém? Tem oração, tem o louvor. 40 minutos a 1 hora é suficiente para termos um louvor, uma oração e alguém explanar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ensinar a mensagem do Evangelho, abrir versículos bíblicos e novos convertidos serão fortalecidos. Jovens, adolescentes serão fortalecidos. Eu desafio os jovens e adolescentes e vou conversar com os líderes pessoalmente a fazer grupos pequenos junto com os adolescentes e jovens, para que a fé seja firmada, estabelecida, fortalecida, para que ninguém possa tirar aquilo que Deus plantou em seu coração. Mesmo o professor marxista não vai tirar do teu coração a mensagem do Evangelho que foi plantada por Cristo Jesus e foi regada pelo Espírito Santo, porque você está firmado, adolescente e jovem. Nem a Universidade Federal, nem a Universidade Pública vai tirar do teu coração, nem a internet vai tirar do teu coração, nem os conteúdos que a internet te oferece vai tirar do teu coração o Evangelho. Mas se você estiver imerso nele, quem entende isso, irmãos? Amém? Não adianta estar aqui 2 horas, 1 hora, aprendendo acerca do Evangelho, aprendendo acerca da palavra, e estar exposto a outros conteúdos durante toda a semana. O que adianta? Estamos imersos 2 horas aqui na igreja, e todos os outros tempos está na internet, está com conteúdos que não glorifiquem a Deus. Não adianta. O diabo rouba a sua fé no café da manhã. Deixa eu abrir a Bíblia. Primeira coisa que vai fazer? Já desligou? Já desligou o despertador? E já fez o quê, irmãos? Já foi para o celular. Vai para a palavra, vai para a oração, vai para a palavra, vai para a oração. Em nome de Jesus, não deixe o diabo roubar a sua fé no café da manhã. Não deixe o diabo roubar a sua fé na janta. Depois da janta, depois do culto, vai fazer o quê? Celular e televisão. E aí eu lancei um desafio a toda a igreja. Qual é o desafio que eu lancei? Eu não ouvi direito, irmãos. Como que é, crianças? Menos tela e mais de Deus. Os irmãos estão comigo nesse desafio, irmãos? Amém? Eu desafio os pais de família a fazer o culto doméstico. Eu desafio as mães de família a fazer o culto doméstico nas suas casas. Que o Senhor seja o centro da sua família. Em nome de Jesus. Ajude os seus filhos a seguir Jesus, ajude a sua esposa a seguir Jesus, ajude o seu marido a seguir Jesus. E para nós caminharmos para encerrar, uma estrutura de autoridade. Esse era o projeto do próprio Jesus. Ele discipulava os 12 e havia também tempo de quando lhes perguntou que eles diziam que ele era. Pedro professou que Jesus era o Messias prometido há tanto tempo. E Jesus afirmou que a resposta de Pedro veio do Pai, no que está no céu. Em seguida prometeu edificar a sua igreja sobre Pedro, que fizera esta afirmação correta. Logo depois é interessante notar que Jesus começa a estabelecer uma estrutura de autoridade. Ele concede a Pedro a autoridade para realizar o que Jesus fizera com ele e ligar e desligar na terra o que havia sido ligado e desligado no céu. Posteriormente ele faz o quê? Concede esse poder, essa autoridade à igreja. E esse texto que os irmãos já conhecem, quando Pedro confessa que Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele dá autoridade a Pedro e dá autoridade à igreja a desligar e ligar. Jesus posteriormente deposita a mesma autoridade nas mãos da igreja local. A fazer o quê? A igreja teria de julgar se continuaria confirmando a profissão da pessoa ou se excluiria o indivíduo da membresia. A autoridade da igreja está em desligar e ligar. Por exemplo, quando o pastor chama na frente e fala: irmãos, querem perdoar nosso irmão e querem receber nosso irmão no corpo de Cristo, amém? A igreja liga e desliga na igreja local. Oh, glórias. E em Mateus 18, 17 e 18 vai dizer: se ele se recusar a ouvi-las,
quando vai advertir um irmão, dize-o à igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, considere como gentio e publicano. Em verdade eu vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Isso é algo eclesiástico, autoridade eclesiástica que Deus concedeu à igreja local. Agora entenda, se você está vendo teu irmão caindo no buraco, você não vai avisar ele? Se você avisou ele e ele não deu atenção, avisou a igreja e a igreja avisou ele, ou ela, e ele não deu atenção, então exclua. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Quem entende, irmãos? Mas você vai deixar o teu irmão cair no buraco? Não. Você vai ajudá-lo. Como de uma forma concreta, a igreja confirma os que são discípulos. Quem confirma quem é e quem não é do corpo de Cristo, irmãos? A igreja local. Quem introduz e quem exclui? A igreja local. Porque por meio do batismo e da ceia do Senhor, nós fazemos isso. Nós estamos reunidos por meio dessas duas profissões. E para nós encerrarmos, é o mesmo texto que nós utilizamos, não é? Fazer discípulos, ensinando-lhes. Faça isso. Batizar alguém significa reconhecer formalmente que essa pessoa está com Jesus. Esses representantes de Jesus devem então ser ensinados. E por meio da ceia do Senhor, como Paulo diz, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Quando vamos ao livro de Atos Apóstolos e às epístolas, encontramos o programa discipulado dos apóstolos. Eles não são apenas discipuladores que perambulam à vontade entre os grupos de pessoas sem aflição. Eles batizam pessoas nas igrejas, onde os discipulam individualmente e a comunhão acontece. Ou seja, eles acompanham essas pessoas que eles estão batizando e cuidando. Assim Pedro prega o evangelho no Pentecostes, as pessoas se arrependem e são batizadas. Elas se reúnem com regularidade nos lares, no pátio do templo, para partir o pão. E tudo isso acrescenta pessoas à igreja, uma igreja. A igreja em Jerusalém. Os discípulos plantam igrejas que obedecem os que ensinam outras pessoas a obedecer. Ou seja, um vai ensinando outro. No Novo Testamento, a igreja local encontra-se no centro da obra da obediência e discipulado dos discípulos. Ou seja, discípulo discipula discípulos. E ela não é opcional, ela é fundamental. Por quê, irmãos? Não é uma tarefa pastoral somente. É uma tarefa da igreja. Fiquemos de pé.